Fala galera, nono ano, vamos lá. O estudo da nossa última ligação química, né? Que é a ligação metálica, né? Que é a ligação que mantém os átomos metálicos unidos, certo? Então, como o nome sugere, né? É a ligação entre metal e metal. Então, olha, consideremos uma amostra da substância simples prata, que é formada por um aglomerado de muito do elemento químico prata. Cada átomo está rodeado por outros átomos iguais a ele, e seu núcleo exerce atração sobre os elétrons de sua eletrosfera e também sobre os elétrons dos átomos vizinhos, mantendo toda a estrutura unida. A ligação entre átomos de metais é denominada ligação metálica. Então, aqui ao lado tem aqui um exemplo da ligação metálica da prata, né, como foi dito aqui. Formando isso aqui, galera, chama-se mar, certo? Mar de elétrons, né? Se eu não estou enganado. Vou achar mais aqui. Então é o seguinte, ó, o que é que acontece aqui? Aqui nós temos, ó, os núcleos positivos. Né? Núcleos positivos. Então o núcleo do átomo, como você já sabe, é próton, né, e nêutrons. Então eles são positivos. Só que aqui em volta, vamos supor aqui, vou delimitar aqui um espaço, ó, certo? Vou delimitar aqui um espaço. O que vai acontecer? Em volta desses núcleos, os elétrons estão soltos, certo? Eles estão de forma até desordenada. Então, como eles estão em movimento, né, constante, terminando de desenhar aqui, pronto. Como estão em movimento constante aqui, o que vai acontecer? Eles vão sempre se manter juntos, certo? Porque o núcleo vai atrair, né, os elétrons que por sua vez vão forçar essa união, essa junção, certo, dos átomos entre si. Então ela tem uma alta eletropositividade, certo? Então, eles se concentram, um aglomerado de elementos químicos, né, através dessa ligação por este mar de elétrons, certo? Então, nesse caso aqui, galera, não se aplica a regra do octeto, certo? Não se aplica a regra do octeto porque as camadas aqui elas vão ficar meio que instáveis, né? E vão exatamente nesse caos de movimentação brusca desses elétrons que elas vão encontrar estabilidade entre si, certo? Vão se juntar e formar, né, o corpo, né, as moléculas a partir das partículas. Então, na estrutura da prata e dos demais metais, alguns dos elétrons não estão totalmente presos a um único átomo, apresentando a possibilidade de se moverem por toda a estrutura. É isso que eu estou falando para vocês, é um caos, certo? Os elétrons ficam se movimentando, obviamente não todos, né? Mas eles ficam se movimentando, criando esse mar, né? Por isso chama-se mar de elétrons. As substâncias metálicas, ou simplesmente metais, são úteis ao ser humano devido às suas propriedades, que de modo bem genérico estão alistadas a seguir. Então, brilho característico, quando polidos, os metais refletem, né, muito bem a luz. Essa propriedade é fácil de ver, né, em bandejas, em espelhos de prata, por exemplo, né, e qualquer um outro metal, né, polido, né, principalmente. E vocês viram aí a questão das cores, né, que vai depender, né, da onda, né? A gente viu isso aí nas aulas anteriores. Alta condutividade térmica e elétrica. Então, são propriedades que se devem aos elétrons livres. Por eles estarem livres, soltos, né, nesse mar, o metal, né, ele apresenta um alto poder de condutividade e térmico também. O movimento ordenado dos elétrons constitui a corrente elétrica. Certo? Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho aqui simbolizando aqui um aglomerado de prata, né? Então, uma corrente elétrica é o quê? São os elétrons se movimentando, como o nome sugere, perdão, como o nome sugere, né? Corrente.
Então aqui eu tenho positivo, né? Positivo, vocês já viram aqui o exemplo. Positivo, positivo, positivo. O que acontece? Os elétrons estão em volta aqui, eles vão percorrer em um sentido. Então esse sentido vai dizer que é uma corrente elétrica. São quando corrente, não, o nome já indica, né? Corre em um sentido, certo? Outra característica aí é o que? É as altas temperaturas de fusão e de ebulição. Em geral, são características dos metais, né? Embora haja exceções, como o mercúrio, que a temperatura de fusão é 39 graus negativos, o gálio, que é 30 graus, e o potássio, que é 64 graus. Então, devido a essa propriedade e também à boa condutividade elétrica, alguns metais são usados em panelas e em radiadores de automóveis, por exemplo. Uma característica também do metal é a maleabilidade. Metais são muito maleáveis, né? Ou seja, fáceis de serem transformados em lâminas, em folhas, por exemplo. O metal mais maleável é o ouro, que permite a obtenção de lâminas mais finas. Até, por exemplo, folhinhas mesmo, né, de ouro, né, bem fininhas. E também a ductibilidade, né? Metais também são muito dúcteis, isto é, fáceis de serem transformados em fios. O ouro é também o mais dúctil dos metais, permitindo que se obtenham fios finíssimos. Então, no exemplo aqui do ouro, né, nós temos aqui uma esfinge. O ouro é uma das substâncias metálicas conhecidas pelo ser humano há mais tempo, né, por ser um metal muito maleável, o que facilita a sua modelagem. E é empregado, né, desde a antiguidade para fazer adornos e objetos artísticos. É o caso dessa máscara mortuária do faraó egípcio Tutankhamon, que viveu lá 1368 a 1349 a.C., exposta lá no Museu do Cairo, no Egito. Então aqui nós temos as características, né? Já expliquei para vocês que essa ligação metálica ela independe da regra, né, do octeto, certo? Então não depende disso aí, depende exatamente desse caos, certo, existente entre o núcleo e a eletrosfera, certo, dos metais, certo, que os unem entre si. Então, galera, uma observação que nós fazemos aqui, ó, é a questão dos fios elétricos, né? Uma aplicação de condutores isolantes. Fios elétricos de cobre, por exemplo, ó, são revestidos de plástico, né, para que não se perca a eletricidade, não se leve choque. Então, na instalação elétrica das residências são usados fios de cobre. Como o cobre é um metal, né, os fios são condutores elétricos. Os plásticos usados para revestir os fios são substâncias moleculares, né, não condutoras, certo, de corrente elétrica. Então, elas são isolantes, certo? São isolantes elétricos. O papel desempenhado por esse revestimento de plástico é justamente impedir que o fio, né, toque o outro ou que a pessoa encoste, né, diretamente nos fios. Em ambos os casos, as consequências seriam perigosas, até mesmo morte, né? Então, cuidado com algum fio desencapado que você possa encontrar, certo, por aí. Então, galera, também algo bastante importante dentro do estudo aqui das ligações metálicas é as ligas metálicas. O que são ligas metálicas, né? São misturas, certo, de sólidos, né? Prata com latão, né? Bronze, entende? Ferro com outro. Então, aí você tem a junção, certo, de alguns elementos metálicos formando ligas metálicas. Então, por exemplo, aqui, ó, o bronze é uma liga, certo, de cobre e estanho. É empregado na fabricação de sinos, né, estátuas, medalhas e monumentos. O latão é uma liga de cobre e zinco. Serve para produzir torneiras, instrumentos musicais, porcas, parafusos. O aço é uma liga de ferro com pequenas quantidades de carbono. Trata-se da liga metálica mais usada pela nossa civilização atualmente, né? Nas construções e várias outras coisas também. Então nós temos ali exemplos, né? 3 exemplos: torneira, a medalha e um instrumento musical feito a partir de liga metálica. Pessoal, eu gostaria de passar uma atividade para vocês nessa aula,
vocês pesquisem sobre um metal, certo? Que está sendo muito discutido nos últimos anos, que é o grafeno. Grafeno. Dê uma procurada, pesquisada sobre esse metal e as suas utilidades e importância para o nosso futuro. E vamos fazer também uma atividade aqui do livro, certo? Olha só, você vai fazer a 36, a 37, a 38 e a 39, beleza? 36, 37, 38, 39 e a pesquisa sobre o grafeno, certo? E a sua importância, né, atualmente ou no mundo futuro, o que pode ser usado, beleza? Então, um grande abraço, até a próxima.